Fala Dev, tudo bom com você? Aqui é o Diego do canal Café pra Dev e hoje eu quero trazer algumas dicas para você do VS Code. Vou trazer hoje 10 truques que você deveria saber de VS Code. Vamos lá? Muito bem, dentro do nosso VS Code, então, já aberto, configurado do jeito que você usa no seu dia a dia, eu vou mostrar então o primeiro truque que você deveria saber para usar dentro do VS Code. O primeiro truque que eu quero falar é o Command Palette. O que é o Command Palette? Ele serve para a gente ter acesso às funções do VS Code sem precisar ficar vindo aqui no menu do VS Code e procurar aqui aonde está a tal função. Então eu consigo acessar o Command Palette. Como que funciona isso? Você vai apertar no seu teclado a seguinte combinação de atalhos: o Ctrl, o Shift e a letra P de pato. Então Ctrl, Shift, P, Ctrl, Shift, P, vai abrir aqui ó, o Command Palette. Então nessa tela que está aberta agora, o Command Palette, é onde eu vou digitar os comandos. Por exemplo, eu quero criar um novo arquivo, então eu vou digitar New File. E ele vai aparecer aqui para mim o menu de criação de arquivos. Se eu clicar em cima, ele vai abrir aqui na minha árvore de arquivos o caminho para que eu possa digitar o arquivo. Por exemplo, app.js, né, de JavaScript. Ele já reconhece a extensão do arquivo e eu posso criar então um novo arquivo de forma muito simples, muito fácil, ok? Essa é a primeira dica. A dica número 2 é o modo Zencode. Nós desenvolvedores precisamos estar muito atentos aos nossos códigos que estamos trabalhando e muitas vezes nós temos muita coisa na nossa tela, muita informação que acaba atrapalhando um pouco o nosso modo de codar. Então, como que a gente como que a gente faz a ativação do modo Zencode? O modo Zencode, ele é muito fácil. Você vai clicar aqui no menu View ou Visualização, se tiver em português o seu VS Code, e você vai encontrar aqui, ó, Aparência ou Aparência em português, e você vai até o modo Zenmode aqui, ó, Zenmode. Este modo, você vai clicar nele e ele vai mudar a visualização do seu VS Code desse jeito, uma telinha preta com o seu código no meio. Eu consigo aqui, ao clicar na barra lateral com o mouse segurando, o botão do mouse sendo pressionado constantemente, eu consigo arrastar a área de código para praticamente o valor total da minha tela. Então, eu vou ter aqui dentro do meu VS Code um código onde eu consigo trabalhar com ele no tamanho que eu desejar. Então, assim, códigos que têm linhas muito extensas, isso aqui é um modo excelente. Como que você consegue visualizar os menus aqui do VS Code nesse modo? Você aperta o Alt do seu teclado e ele habilita aqui para você os menus. Tá? Você também pode usar o modo Command Palette com Ctrl Shift P normalmente e vai funcionar. Eu acho muito legal, tá? Você usar essa forma. Se você apertar o ESC do seu teclado 2 vezes, ele vai sair do modo Zencode. Então, tá aí uma dica número 2, muito legal para você começar a usar no seu dia a dia. A dica número 3 que eu quero passar agora é a dica do Split View. O que é o Split View? Você consegue dividir arquivos abertos no seu projeto de forma fácil. Eu vou pegar aqui um projeto que eu estou usando aqui para as minhas aulas de JavaScript e eu vou abrir aqui, né, o código que eu acabei de abrir e eu consigo visualizar esse código os dois lado a lado no meu IDE. Como que eu faço? Aqui no lado direito da tela eu tenho aqui ó, esse quadradinho Split Editor Writing. Então, se eu clicar nessa forma, ele já consegue trazer para mim aqui
os dois códigos. Ah, Diego, mas a barra, a árvore de arquivos ainda está ali. Você aperta Ctrl B de bola e ele oculta a barra. Esse atalho ele é bem comum, você já deve saber dele. E aqui você consegue visualizar os dois códigos de forma separada. Ou você ainda pode fazer a utilização disso na forma que eu mais gosto de utilizar. Se você pressionar o Alt no seu teclado e for lá no ícone de Split View, você vai fazer a divisão com uma barra em cima e uma barra embaixo. Isso aqui eu acho muito bom. Eu prefiro trabalhar dessa forma, com uma barra em cima e uma barra embaixo, quando eu vou trabalhar com dois arquivos separados. Certo? Essa, então, é a dica número 3. E a dica número 4 é sobre temas. Né? Muita gente vem de outros IDEs. Eu mesmo, antes de conhecer o VS Code, eu já usei vários IDEs, mas o último que eu estava usando era o Sublime Text, que é um bom IDE também, quem quiser conhecer. Um IDE gratuito também e muito bom, eu também gosto de usar. Mas o VS Code trouxe para mim novas ferramentas e pelo motivo de dar aulas e a maioria usar VS Code, eu acabei migrando para o VS Code e hoje eu uso o VS Code tanto para dar aula como para codar nos meus projetos. A dica número 4 que eu quero passar para vocês é sobre a instalação de extensões, temas, plugins dentro do VS Code. É muito simples de fazer, muita gente já sabe, muita gente nunca viu como isso funciona. Então a gente pode instalar tudo que a gente quiser para aumentar a nossa produtividade, para mudar o visual do nosso VS Code do jeito que a gente melhor se encaixar. Então aqui na barra de navegação, aqui na lateral, na esquerda, eu tenho aqui esse ícone que parece, né, um quebra-cabeça. E eu vou clicar aqui, o nome dele é Extensions, ou extensões, né, em português. Então eu vou clicar aqui, e eu tenho aqui já uma pesquisa que eu estava fazendo, e aqui já aparecem muitas extensões, as que estão instaladas, por exemplo, aparecem aqui para mim, e as recomendadas, né, porque o Visual Studio Code ele sabe o que eu estou fazendo, então ele me sugere coisas aqui, né, que são de acordo com aquilo que eu acabo utilizando. Ok? Eu vou pesquisar aqui, ó, uma extensão Sublime Text. Tá? Eu já tenho ela instalada, então aqui, ó, Sublime Text Treme 4, ou aqui, ó, Zeus Sublime Text Treme. Se eu quiser, eu apenas instalo, clico em Install, e aí já vai funcionar para mim a instalação desse tema, ok? Fácil, né? Plugins, é a dica 5. Ah, que plugins que eu posso usar, né? Então você pode usar, por exemplo, JavaScript. Você pode pesquisar aqui de JavaScript, aqui, ó, JavaScript ES6 Code Snippets. Então aqui você vai instalar esse plugin e ele tem a documentação de como que você vai utilizar e ele vai acabar te ajudando na hora de você codar, na hora de você digitar códigos. Por exemplo, aqui tem, ó, atalhos, ó, CCL, você dá um tab e ele vai, né, trazer para você o método console.clear, né? CCIN de info, console.info. Então aqui tem inúmeros atalhos e funções para você utilizar dentro do seu VS Code, ok? A dica número 6, nós temos também dentro do VS Code uma ferramenta que eu acho interessante, né? Que é o terminal integrado dentro do VS Code. Então eu consigo vir aqui no menu, New Terminal, e aqui eu vou abrir, vou escolher qual, no meu caso aqui, né, qual workspace eu vou estar utilizando. Então eu vou estar aqui no workspace aulas, que é esse que eu estou utilizando, e aqui eu consigo trazer comandos, por exemplo, git, git. Então ele já fica amarelinho, ele já é um comando que está sendo reconhecido, porque o git já está instalado na minha máquina, já está configurado no ambiente, então ele reconhece o comando. O comando, por exemplo, Node, né? Eu já tenho o Node.js instalado na minha máquina, então ele também reconhece o Node. Então aqui dentro do terminal você consegue, inclusive,
iniciar um repositório em Git, você consegue realizar commits, realizar também, né, a comparação de commits anteriores com o commit atual, etc. Tudo dentro do terminal integrado do VS Code, ok? Dica número 7. Vamos lá então, a dica número 7, eu vou fechar aqui o terminal. De muita gente está codando ali dentro do VS Code. Eu vou criar aqui, por exemplo, uma lista ordenada. Aqui, tá? E eu, por exemplo, eu tenho aqui valores dentro dessa linha. É o SLI aqui, eu quero adicionar em todas elas uma classe, né? Seria muito chato se eu tivesse aqui 50 LIs e eu tivesse que vir linha por linha e fazer a edição, né, adicionando uma classe nessas LIs. Então, existe um atalho muito interessante para a gente fazer isso, tá? Que é como? Tem duas formas de a gente fazer. Primeira, eu posso colocar um cursor no lado da tag LI, onde eu vou adicionar uma classe, apertar o Alt no teclado e clicando com o cursor nas linhas de baixo. Então ele está aqui selecionando as linhas. Eu posso dar o espaço e escrever a minha classe com o valor. Aqui, classe teste. Posso também navegar com as setas do meu teclado para a esquerda ou para a direita e ir fazendo a edição desse código de forma muito fácil, muito simples. Ok? Simplesinho, né? Uma outra forma que eu consigo fazer, para não ter que ficar clicando também linha a linha, é usar a edição de linhas simultaneamente. Como assim? Eu posso vir aqui, ó, selecionar toda a tag, né? No caso a abertura, onde eu vou colocar essa minha LI, essa minha classe, perdão, e eu posso tocar o atalho no meu teclado Ctrl D de dado. E ele vai selecionando para baixo tudo que ele encontrar que for igual esse texto que está selecionado acima. Se for uma palavra, por exemplo, também funciona. Então eu consigo pegar e fazer essa edição. Por exemplo, se eu vir aqui, ó, e selecionar em um texto qualquer, deixa eu ver aqui, uma letra A aqui, ó. Se eu apertar Ctrl D, ele vai selecionando todas as letras A que ele encontrar dentro do meu documento, inclusive maiúsculas e minúsculas. Então aqui, ó, aqui estão todas as letras A que estão dentro do meu documento. Muito bem, vou voltar aqui então, selecionar toda a LI, Ctrl D, selecionei todas. Olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar o meu cursor para a esquerda e depois eu navego ele para a direita após a palavra LI, dou espaço e digito a classe do jeito que eu preciso. Simples, né, pessoal? Simples. Dica número 8, pessoal. Selecionar itens iguais, né? Então, como eu acabei de mostrar, na verdade, essa dica, ali na dica 7 também, mas eu consigo selecionar o que eu quiser e aí selecionar tudo que é igual apertando Ctrl D, tá? Para baixo. Então ele vai procurar dentro do meu documento tudo que tiver com esse mesmo termo e eu vou conseguir. Por exemplo, aqui, ó, se eu quiser só a tag de abertura, ou melhor, só a tag de fechamento aqui. Eu tenho aqui a tag barra. Então eu vou selecionar com Ctrl D tudo que tiver. Depois que ele completar para baixo, ele vai selecionar para cima também todas as tags. E aí eu consigo, por exemplo, remover a barrinha de fechamento. Não é o caso aqui, né? Mas eu conseguiria fazer esse código de forma bem simplesinha. Ok? Então essa foi a dica número 8. Dica número 9. Arrastar código sem precisar ficar tendo que dar Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X, Ctrl V, enfim. Eu quero mudar a posição. Por exemplo, eu tenho aqui, né, 1, 2, 3, 4. Eu quero mudar a posição desse item que está no 4 aqui. E muita gente faz o quê? Seleciona a linha, Ctrl X, apaga a linha, coloca na posição que quer, Ctrl V. Não precisa mais disso. Você está livre disso. Como que você vai fazer para realizar essa operação? Você apenas coloca o cursor em cima da linha ou das linhas que você quer
modificar a posição e você aperta o Alt e setinha para cima no seu teclado. A linha vai arrastando para o ponto que você quer e já vai, inclusive, fazendo a indentação do jeito correto. Olha como ela indenta automaticamente. Então é muito fácil. Por que eu falei as linhas? Porque eu posso, com o Alt, selecionar mais de uma linha e levar as duas. Aqui no caso, quando eu quiser mais de uma linha, eu tenho que selecionar a linha por inteiro, desse jeito. Mas eu consigo levar as linhas com o Alt para cima e para baixo tranquilamente e a indentação vai funcionar também do jeito que tem que ser. Legal, né, pessoal? Uma dica muito boa também e eu também utilizo muito, tá? E aí, agora a grande e última dica desse vídeo, que é a dica número 10. Muito bem, todo mundo sabe, né, que para fazer um website, a linguagem mais básica de um website é o HTML. A linguagem de marcação, né? A HTML não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de marcação. Esse é o meu queridinho, pessoal. O Emmet é o meu queridinho. Eu passo muito tempo, às vezes, codando HTML, enquanto eu estou começando a realizar um projeto, a fazer um projeto, e eu consigo fazer código HTML de forma rápida. O que é o Emmet? O Emmet é um gerador de código baseado em atalho. Você cria uns comandos em forma de atalho e ele gera o código HTML para você. Então você pode estudar dentro do VS Code para utilizar o Emmet, tá? E eu vou mostrar para você como utilizar. Primeiramente, se você não tiver instalado o Emmet no seu computador, por exemplo, qual que é o teste principal para a utilização do Emmet? Você cria um arquivo, né, index.html aí no seu VS Code, você abre ele vai estar vazio, como o meu aqui está, e aí você vai digitar no seu VS Code exclamação. Se aparecer ali, ó, quando você digitar exclamação Emmet, abbreviation ou abreviação Emmet, caso estiver em português, você aperta Tab e ele vai escrever o código HTML para você. Se não aparecer, você aperta Ctrl espaço, porque daí ele tem que trazer o atalho. Ctrl espaço é o atalho para puxar o Emmet caso, né, ele não tenha sido reconhecido. E aí, se beleza, não está instalado, não apareceu nenhuma opção, não completou o código, você vai lá no menu de extensões, digita na busca Emmet com 2 M's e aí você vai ver aqui, inclusive tem vários aqui, tá? E você vai encontrar o Emmet, né, para fazer a instalação, tá? Geralmente ele já vem instalado no VS Code, mas eu já peguei casos que não tinha instalação dentro do VS Code, tá? Qualquer um desses aqui ele vai acabar servindo, tá? Mas eu tenho o Emmet, ele não aparece aqui, mas ele já vem instalado com o VS Code padrão, ok? Muito bem. Vamos então ao primeiro atalho. Vou criar aqui então o meu HTML vazio, tá? E eu quero criar, por exemplo, um comentário. Então eu vou digitar a letra C e vou dar um tablet, Vou dar um tab aqui no meu computador, no teclado do meu computador, e ele vai já criar para mim uma linha de comentário, certo? Eu consigo também criar uma tag. Como que eu crio uma tag? Eu quero um P. Eu apenas digito a letra P, que é a tag P de parágrafo, e dou um tab e ele já cria para mim a tag como eu pedi. Ou então div, por exemplo, apenas escrevo a palavra div e clico no tab e ele vai criar a div. Se eu, porventura, digitar tag div, ele não vai funcionar, pessoal. Ele não funciona. Eu vou ter que fechar a tag para o VS Code fechar no final. Então eu consigo criar as tags apenas digitando o nome da tag e dando tab. Ok? Muito bem. Eu posso criar várias tags em sequência. Por exemplo, eu quero um P, vou digitar a letra mais, eu quero um H2, vou digitar o mais e eu quero um BR. Vou dar um tab e ele vai criar para mim, em separados por linhas, as 3 tags que eu acabei de escrever aqui. Então olha bem o atalho. P mais H2 mais BR.
Então, o mais é aí o meu coringa que vai fazer o meu emit entender que eu quero 3 tags separadas, uma em cada linha. Então tá aí o atalho para você conseguir usar isso de forma bem fácil. Se eu quiser criar uma tag com um ID, olha que simples. Div, e eu quero colocar um ID Diego aqui. Então eu vou colocar um jogo da velha e vou escrever Diego e vou dar um tab e ele já cria para mim a div com o ID que eu coloquei. Ok? Muito bem. Se eu quiser então criar, ao invés de um ID, criar uma classe, olha como é fácil. Ao invés do jogo da velha, um div.diego. E aí eu acabei de criar aqui uma classe. Olha que simples, pessoal, é muito bom isso aqui, né? Se eu quiser criar, por exemplo, uma div, e dentro dessa div, né, eu quero uma tag p, que vai ser filha dessa div. Então eu vou escrever o quê? Div maior que p. E aí ele vai criar para mim uma div, dentro dessa div vai criar uma tag p. Ah, mas eu quero uma tag com mais itens dentro. Por exemplo, eu vou criar uma lista ordenada. Então eu quero o quê? Eu quero uma UL, e dentro dessa UL eu quero uma LI, e eu quero 10 LI. Então eu vou digitar aqui asterístico 10 e vou dar um tab. Então tá aqui, ele criou para mim uma LI com 10 itens, ok? Muito fácil isso, né? Então se eu quiser colocar um conteúdo, um texto dentro dessa LI, eu vou simplesmente fazer o quê? Colocar um par de chaves, e olha ali o resultado já aparecendo na caixinha à direita. Vou dar um tab aqui, e ele acabou de colocar para mim, dentro das LIs, a palavra teste. Muito simples, né, pessoal? Muito fácil de fazer, né? Muito bem. Eu também consigo criar links com os parâmetros. Por exemplo, eu quero criar um a:*link. E ele já cria para mim o A com o href e o http já dentro da minha tag A. Se eu quiser também criar um input e o type seja, deixa eu pensar, text, pode ser mesmo. Está aqui o type no meu input, ou então number. E ele já cria para mim o input do type number. Muito simples de usar, muito... Meu, isso aqui é uma mão na roda para você desenvolver de forma fácil. Por exemplo, eu quero um botão, então btn, e aqui ele tem btnd, btnr, btns, btnd, disable, né? btn, r de reset, e o btn, s de submit. Daí ele já vai fazer aqui para você o envio, né, a criação, na verdade, dessa tag do jeito que você precisar. Mas eu não acho que você usaria emit para fazer coisas tão simples. Eu, por exemplo, uso emit quando? Quando eu quero criar coisas mais complexas. Então, eu quero, por exemplo, criar uma tabela. Nós temos que saber que uma tabela ela é composta por linhas e colunas, né? Então, nós temos as rows, que são as linhas, e nós temos as TDs, que são as colunas. Então, eu quero, por exemplo, criar uma tabela que vai ter 4 colunas e 3 linhas, né? Então, o que eu vou fazer? Como que eu tenho que fazer, né? Se eu for escrever isso aqui na mão, eu teria que fazer uma tag table, dentro dessa tag table, uma tBuddy, dentro dessa tag buddy, uma tr, e dentro dessa tr, uma td, outra td, mais uma td, e mais uma td. Então aqui, né, fazer todo esse código para me criar uma tabela na mão seria um código árduo, né? Eu ainda coloquei só o tBuddy. Acima do tBuddy teria que ter aqui o tread, né, tread, que é a cabeça dessa tabela. Então tr, né, e daí aqui th, e daí eu teria que simplesmente criar essa tabela desse jeito aqui, né? Na mão. Trabalhoso, dependendo do tamanho da tabela, você passaria aí algumas horas criando isso aqui manualmente. Mas o Emmet está aí para nos ajudar. Como que funciona?
Então, a primeira tag, a tag Py principal aqui, é a tag Table, certo? Eu sei que dentro da tag Table eu tenho que ter aqui primeiro a minha Thead. Então, eu vou escrever aqui a minha Thead. Eu sei que dentro dessa Thead eu tenho que ter as minhas TRs. Então, eu vou abrir aqui ó, um par de parênteses, vou escrever TR maior que, e aí TH vezes 4, que é a quantidade de colunas que eu quero, ok? Muito bem, se eu fizer isso aqui, ele já vai montar para mim a tabela. Já está aqui o resultado aparecendo, você consegue visualizar o que vai acontecer aqui de forma simples. Mas eu vou continuar escrevendo. Por quê? Eu quero continuar escrevendo aqui o meu tBuddy. Então, tBuddy, e aí dentro desse tBuddy maior que, vou abrir um par de parênteses, e aí tr maior que td vezes 4. Ok, se eu escrever isso daqui desse jeito e der um tab, ele vai criar para mim a tabela pronta para mim poder usar. Isso aqui é uma mão na roda, gente. Eu adoro esse Emmet, ele é muito, mas muito bom. Muito bem, mas eu quero ter dentro dessas TDs já um texto preenchido. Então, olha como é simples. Antes de finalizar aqui, de fechar o parênteses, depois do 4, eu posso abrir chaves e colocar aqui teste. E posso apertar um tab, que ele vai preencher para mim aqui as TDs todinha. Ou então eu vou fazer o seguinte, vou escrever aqui a palavra conteúdo, vou voltar lá nas minhas TH, que são os títulos, e vou escrever aqui, título. Eu tenho que tirar esse colchete que acabou entrando ali. Feito isso, eu posso colocar o meu cursor para o final, dar um Ctrl espaço, que ele vai chamar o Emmet, e posso dar um tab, né? E aí está pronto, ele criou a minha tabela de forma fácil, de forma simples e sem muito esforço, certo? Pessoal, é só usar a imaginação e ir testando os códigos de atalho do Emmet que você vai ter muito resultado, ok? É isso aí, a aula de hoje é essa e eu vou preparando sempre novos conteúdos. Se você gostou do conteúdo de hoje, eu peço para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, curte aí o canal, porque nós estamos aqui prontos para ajudar você a se tornar cada vez melhor, um desenvolvedor cada vez melhor, ok? Fica com Deus, um abraço!